Fala galera, bom, a gente vai dar continuidade aqui aos nossos conteúdos para preparação para os vestibulares, tá? E no primeiro passo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo de proporcionalidade, tá? Esse conteúdo que tem aqui a razão, a escala e a regra de três, tá? Então nesse vídeo a gente vai falar sobre esses três assuntos aqui, tá bom? O que vem a ser razão, tá? Geralmente cai alguns exercícios no Enem de razão, tá? Bem simples, bem fácil, tá bom? Em uma classe há 15 meninos e 20 meninas. Qual é a razão entre o número de meninos e o número de meninas? Razão nada mais é que a divisão de um pelo outro. Ou seja, ele quer a razão do número de meninos e o número de meninos, basta eu fazer a divisão de 15 por 20, tá? Então vou pegar aqui, ó, a razão vai ser 15 por 20. Sempre a razão eu tenho que simplificar o máximo possível, tá bom? No caso aqui eu sei que dá para simplificar por 5. 15 dividido por 5 eu sei que dá 3. 20 dividido por 5 eu sei que dá 4, tá? Para que serve a razão? Eu estou dizendo aqui, ó, que a cada 3 meninos eu tenho 4 meninas, tá? Beleza? Então para isso que serve a razão aqui, beleza? Outro tipo de razão é a escala, tá? A escala que vai ser presente em mapas, em maquetes, em desenhos, tá? O que vem a ser a escala? A escala vai ser a razão entre a medida do desenho pelo tamanho real, tá? A medida do desenho pelo tamanho real. Então escreve aí, ó, desenho e o tamanho real. Tá? Sempre tem que estar na mesma unidade de medida, tá? Geralmente a escala ela vai aparecer assim para você, ó. É o desenho, dois pontinhos e o tamanho real, tá? Sempre vai estar representado desse jeito aqui. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem o que a gente está falando. Em uma planta, as janelas de uma casa estão representadas com 1 centímetro, tá? Mas sua medida real é 3 metros. Qual a escala utilizada? Então a escala aqui vai ser o tamanho do desenho, né, dividido pelo tamanho real. O desenho é 1 centímetro. E o tamanho real é o que? 3 metros, mas eu não posso colocar 3 metros aqui. Eu sei que 3 metros tem 300 centímetros, né? Cada metro tem 100 centímetros, então 3 metros tem 300 centímetros. Então a escala ela vai ser representada dessa maneira aqui, ó. Ela vai ser 1, 2 pontinhos e o 300. Cada 1 centímetro do desenho equivale a 300 centímetros do tamanho real, tá bom? Então essa é a escala que ele me pediu, tá? Sempre eu tenho que converter a unidade de medida ali no caso, tá bom? Vamos fazer mais dois exemplos de como parecem nos vestibulares aí para vocês darem uma olhada. Um mapa de escala 1 por 300 mil, né? Então 1 centímetro do mapa equivale a 300 mil centímetros do tamanho real, apresenta uma distância de 15 centímetros. Voltando aqui, um mapa de escala 1 por 300 mil, né? Ou seja, 1 centímetro no mapa representa 300 mil centímetros na vida, no tamanho real. Apresenta uma distância de 15 centímetros entre as cidades A e B. Qual a distância real entre A e B? Então, o primeiro passo aqui eu vou pegar a minha escala. Eu vou colocar aqui, ó, 1 por, né, que significa divisão, e o 300 mil aqui, ó. Igual, ele fala aqui, ó, apresenta uma distância de 15 centímetros entre as cidades A e B. Ou seja, esse aqui é o tamanho do desenho. Lembra que o tamanho do desenho em cima e o real embaixo? Então aqui eu tenho 15 centímetros no desenho. Ele pergunta qual a distância real entre A e B. Então ele quer saber a distância real, desenho real. Então ele quer saber aqui o de baixo, eu vou chamar de x. Então basta eu multiplicar aqui o que? Cruzado. 1 vezes x dá x. 15 vezes 300 mil vai dar 45. Né? 3 vezes 15 dá 45. Eu vou colocar todos esses zeros aqui. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Essa vai ser em centímetros, tá? O tamanho do meu
da distância real, no caso, né? Tudo isso aqui em centímetros. Mas, né, necessariamente não pode aparecer em centímetro, né? Como a gente está falando de distância entre cidades, pode estar em metros ou em quilômetros. Para me transformar, eu vou lembrar disso daqui, ó. Quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros e milímetros, perdão, aqui ó, centímetros e milímetros, tá? Essas 7 unidades aqui são as mais importantes: quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros e milímetros, tá? Beleza? Para transformar daqui para cá, eu multiplico por 10. Ou seja, cada vez que eu multiplicar por 10 aqui, basta eu ir acrescentando um zero. E daqui para cá, para dividir, eu tenho que dividir por 10. Ou seja, cada vez aqui eu vou andando a vírgula para cá ou vou cortando zero, tá? Como eu tenho tudo isso aqui em centímetros e, por exemplo, eu quero transformar para metro, eu tenho que dividir por 10, eu tenho que dividir por 10. Ó, divido por 10 para chegar aqui, divido por 10 para chegar aqui. Ou seja, é a mesma coisa que eu cortar 2 zeros aqui, ó. Então vai ficar 45.000 metros. Beleza? Para transformar para quilômetro, ó, eu tô aqui em centímetros. Para transformar em quilômetro, eu vou ter que cortar 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, eu vou cortar 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar 45 quilômetros. Tá? Ou vai aparecer assim para você na resposta em centímetros, ou em metros, ou em quilômetros. Eu preciso saber disso daqui para eu poder converter, tá? Beleza? Como eu estou em centímetros, por exemplo, para chegar em metros, basta eu dividir por 10 e dividir por 10 de novo. Ou seja, cortar 2 zeros aqui. Para chegar no quilômetros, eu tenho que dividir por 10, por 10, por 10, por 10 e por 10. Ou seja, a mesma coisa que cortar, né? 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então vai ficar só 45 quilômetros, tá bom? É importante saber esses daqui, tá? Essas minhas unidades de medidas aí principais. Vamos ver um próximo exemplo aqui? Um mapa de escala 1 por 50.000 representará uma cidade que tem 4,5 km de extensão. Qual será o tamanho dessa extensão no desenho? Primeiro passo, eu vou pegar a escala, né, que é 1 por 50.000, igual. Ele fala qual será o tamanho dessa extensão no desenho. Desenho em cima, real embaixo. Então eu quero saber o tamanho do desenho, então vou chamar de x. O real é 4,5 quilômetros, mas eu não posso colocar 4,5 quilômetros. Né? Eu preciso transformar para quem? Para centímetros, né? Para eu poder colocar aqui. Tá? Então aqui, ó, para transformar, ó, de quilômetros para centímetros, eu tenho que o quê? Multiplicar por 10, multiplicar por 10, multiplicar por 10, multiplicar por 10, multiplicar por 10 de novo, tá? É a mesma coisa que eu andasse a minha vírgula aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas para direita. Ou seja, vai ficar aqui, ó, 45, andei 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? A vírgula estava aqui, andou 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? De quilômetro para centímetro, anda 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Beleza? Agora eu posso colocar aqui, ó, 450 mil. Multiplico cruzado. Esse vezes esse vai dar 50.000x. 1 vezes 450.000 vai dar 450.000. 50.000 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar x igual a 450.000 dividido por 50.000. Como tenho 4 zeros aqui e 4 zeros aqui, eu posso cortar. 45 dividido por 5 dá 9. Tá? Então o desenho vai ter 9 centímetros aqui, tá bom? Beleza?
Por isso é importante eu saber converter aqui antes de jogar aqui na formulazinha, tá? Beleza? Então vamos para o próximo conteúdo de proporcionalidade. Vou deixar só mais um pouquinho aqui. Pausa o vídeo para você poder copiar, né? Depois você dá continuidade aí, tá bom? O próximo conteúdo é a regra de 3. Eu tenho dois tipos de regra de 3, a regra de 3 simples e a regra de 3 composta, tá bom? Preste bastante atenção nesse conteúdo que é importante. Sempre está caindo um exercício ou outro aí nos vestibulares e no Enem também. Juca comprou 5 metros de fio por R$20. Quanto pagará por 12 metros? Por que ela é regra de 3 simples? Porque eu tenho duas grandezas aqui, ó. Eu tenho 1 metro e eu tenho o preço desse metro, tá? Ou seja, metro e o preço, né? 5 metros ele pagou quantos reais? 20. Quanto pagará por 12 metros? Então vou colocar aqui 12 metros, vou chamar aqui de X, né? Quanto que ele vai pagar. De 5 para 12, 12 é maior que 5. Então a setinha aqui, ó, ela vai estar para baixo. Tá bom? Pensa comigo, se 5 custa 20, 12 vai custar mais que 20, não é? Então esse x aqui ele vai ser um número maior que o 20, então minha setinha ela tá para baixo também. Se as duas setinhas estão para baixo, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Então eu vou multiplicar cruzado. 5 vezes x dá 5x. 12 vezes 20 vai dar 240. X é igual. O 5 está multiplicando, vai passar dividindo 240. 240 dividido por 5, eu sei que dá 48. Então ele vai pagar quanto? R$48, tá? Beleza? Tranquilo? Diretamente proporcionais. Tem que colocar a setinha, tá bom? Vamos fazer um próximo exemplo aqui? Com 4 pedreiros trabalhando, a reforma de uma casa é realizada em 15 dias. Ou seja, eu tenho pedreiros e eu tenho dias. Em quantos dias 6 pedreiros realizariam a mesma reforma trabalhando no mesmo ritmo? Então eu tenho 4 pedreiros, eles gastam quantos dias? 15. Em quantos dias, então vou chamar de X aqui, 6 pedreiros realizariam a mesma obra? Tá? Que eles estão trabalhando no mesmo ritmo, tá? Para não ter desvantagem, senão não faz sentido o problema. De 4 para 6, o 6 é maior que o 4, então está aumentando para cá. Agora pensa comigo aqui. Se 4 pedreiros gastaram 15 dias, se eu aumentar o número de pedreiros, eles vão fazer a mesma reforma em um número reduzido de dias. Quanto mais gente trabalhando, menos dias, né, eu vou gastar para fazer a obra, né, se eles estiverem trabalhando no mesmo ritmo. Então esse x é um número menor que o 15, então ele está aumentando para cá. Se a setinha está para cá e a outra está para cá, eu digo que elas são grandezas inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, eu vou multiplicar assim, ó, em linha. 6 vezes x vai dar 6x, 4 vezes 15 dá 60. 6 está multiplicando, passa dividindo. 60 dividido por 6, eu sei que dá 10. Beleza? Tranquilo? Por isso é importante fazer a setinha aqui. De novo, de 4 para 6 aumenta para cá. 4 pedreiros levam 15 dias. Ou seja, se eu aumentar o número de pedreiros, vai ter um número de dias menor aqui. Ou seja, x seria menor que 15. Então está aumentando para cá. Então elas são inversamente proporcionais. Aí você multiplica assim, ó. 6 vezes x, 6x. 4 vezes 15, 60. 6 multiplicando, passou dividindo. 60 dividido por 6 deu 10. Tá bom? Vamos para a regra de 3 composta, tá? Regra de 3 composta é um pouquinho mais difícil, tá? Então prestem bastante atenção. Aqui na regra de... Aqui ele fala, 3 torneiras despejam 5.000 litros de água em um reservatório em 5 horas. Ou seja, eu tenho torneiras, eu tenho litros e eu tenho horas. Eu tenho mais de duas grandezas. Por isso que ela é uma regra de 3 composta, tá bom?
Então, tá? Primeiro passo aqui, eu tenho que determinar o que vai ser o processo e o que vai ser o produto. Como assim, professor? Processo e produto. O produto é tudo aquilo que está fazendo. No caso aqui, as 3 torneiras, elas estão despejando 5.000 litros de água. Então, o produto vai ser despejar água, tá? Beleza? As torneiras, né, a quantidade de torneiras e o tempo que elas ficam ligadas fazem parte do processo, tá? Então, aqui, ó, eu tenho torneiras, eu tenho horas e o produto vai ser a quantidade em litros de água despejada. Beleza? Sempre o produto vai ser o que eles estão fazendo. Outros exemplos de produto: construção de casas, quilômetros percorridos, tá? Sempre o que eles estão fazendo, tá? Por isso é importante você ler e identificar o que é o processo, o que é o produto. Identifica o produto primeiro, tá? Aqui eu vou colocar 3 torneiras, despejam 5.000 litros de água, né? Em um reservatório em 5 horas. Em quantas horas, então vou chamar aqui de X, 6 torneiras despejam 6.000 litros de água. Por que é importante eu separar aqui? Ó? Porque no processo eu vou multiplicar em linha. E quando chegar aqui no produto eu vou multiplicar cruzado. 6 vezes x, 6x, 6 vezes 5.000 vai dar 30, 6 vezes 5 dá 30, acrescenta os 3 zeros aqui, ó. E o x. 3 vezes 5 dá 15, né? 15 vezes 6 eu sei que dá 90. E acrescenta os 3 zerinhos aqui. Beleza? Esse aqui, que é o 30.000, está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x igual a 90.000 dividido por 30.000. Como a quantidade de zeros aqui é igual a essa, eu posso cortar, né? 9 dividido por 3, eu sei que dá 3. Então, levará 3 horas, né? Elas precisarão ficar ligadas, precisarão ficar abertas, né, durante 3 horas. Beleza? Sempre o produto é o que eles estão fazendo. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Para um pouquinho o vídeo aí. Pensa o que vai ser o processo e o que vai ser o produto. Pensa primeiro no produto. Quem que é o produto? Conseguiram pensar? Beleza, então. 8 metalúrgicos produzem 400 peças em 6 dias. Aqui ele já fala, o que eles estão fazendo é produzir peças. Então esse é o produto, tá? Então aqui, ó, as peças vai ser o produto. Deixa eu só escrever aqui, colocar de vermelho pra gente. Processo e o produto. O produto vai ser produzir as peças, né? A quantidade de peças. Processos vai ser o metalúrgicos, né? A quantidade de metalúrgicos e os dias, né? 8 metalúrgicos produzem 400 peças em 6 dias, ou seja, a quantidade de metalúrgicos e os dias que eles trabalham são para produzir peças. Esse é o produto, tá? Então vou colocar aqui, ó, 8, 6 e 400. Para produzir 300 peças, então vou colocar aqui 300, em 3 dias, então vou colocar 3 aqui, são necessários quantos metalúrgicos? Então vou chamar aqui de X. De novo, a mesma coisa. No processo eu vou multiplicar em linha. Quando chegar no produto eu multiplico cruzado. 3 vezes X, 3x, vezes 400 vai dar 12.200x. Tá? X vezes 3, 3x, 3x vezes 400, 1.200x. Igual 8 vezes 6, eu sei que dá 48. 48 vezes 300, quantos que dá? 8 vezes 6, 48. 48 vezes 300 vai dar 14.400. Beleza. Esse 1.200 está multiplicando, passa dividindo.
quantidade de zeros aqui é igual a essa, eu posso cortar. 144 dividido por 12, eu sei que dá 12. Então, serão necessários 12 metalúrgicos aqui, tá bom? Beleza? Tá? Faça primeiro, né? Identifica primeiro quem que é o produto. O restante é o processo. Lembrando, o processo multiplica em linha, depois multiplica cruzado aqui, tá bom? No caso, x vezes 3, 3x, 3x vezes 400, 1.200x. 8 vezes 6 vezes 300 dá isso daqui, 14.400. Tá multiplicando, passou dividindo, beleza? Tá? Assiste o vídeo aí quantas vezes for necessário, né? Tenta fazer os exemplos, né? Copia os exemplos no caderno, tenta fazer, depois você corrige assistindo o vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado.